Olá, um excelente início de noite para você, ouvinte da Rádio Mundial e que nos acompanha em sua casa, no carro, no trabalho, pela FM 95.7 e também através da internet, pelo nosso site www.radiomundial.com.br. Como falamos sempre, você também pode ouvir nosso programa no seu celular, baixando nosso aplicativo Rádio Mundial, disponível para Android e iOS. Estaremos juntos pelos próximos 30 minutos falando um pouco sobre a maçonaria no Brasil e no mundo. Eu sou Tommy Duca e este é o Maçonaria Hoje. Antes de falar sobre o tema do dia, queria até deixar aqui uma homenagem a um grande ser, uma grande figura que representa tudo que nós temos hoje sobre os altos graus da maçonaria mais praticada no Brasil, que é o rito escocês antigo e aceito. Hoje é aniversário de Albert Pike, grande jurista que fez e aperfeiçoou os landmarks usados por muitos maçons pelo mundo, que escreveu aquele livro Moral em Dogma, onde ele descreve e foi um dos precursores que montou aquela organização sobre o rito escocês antigo e aceito, do 4 até o grau 32, que depois foi investido no grau 33, grande Albert Pike. E sobre o tema de hoje, vou falar um pouco sobre a utopia, a renovação, sobre o ciclo e os ideais, relembrando algumas filosofias e alguns conceitos que muitos maçons e muita coisa estudada pela maçonaria pega de alguns autores antigos, maçons e não maçons. Por exemplo, algumas questões sobre a simbologia dos números, né? Próximo ano 2018, a união desses números, a soma desses números, equivaleria ao número 11. Muitos podem até somar esses dois números que sobram, mas na maçonaria alguns números têm um certo significado. E o número 11, não só para o simbolismo da maçonaria moderna, mas para muitas organizações místicas, tem um significado importante nesse número. O número 11 praticamente quer dizer sobre um conceito mais misterioso, a união de dois mundos, dois conceitos, organizações, união de alguns moldes diferentes, mais precisamente como o macrocosmo e o microcosmo. O 11, alguns estudos místicos como a astrologia ou alguns outros estudos com essa referência, significa um número mestre. O número 11 é um número mestre, um número de grande importância relativo à espiritualidade, misticismo, ocultismo e algumas formas de entendimento fora do convencional, formas de entendimento com viés mais iniciático, pessoas que detêm esse número em si, na numerologia dos nomes, dos significados que tem dentro de si, né, que tem com as suas características, tem um dom que às vezes é dito de mediunidade também. Então, como eu disse que esse número é um número mestre na numerologia esotérica, não é à toa também que ele é estudado mais pelos maçons mais graduados, como os mestres, e de todo o simbolismo que vem de todos os números anteriores, a gente chega no número 11, que se refere ao próximo ano. Então seria um ano de entendimento maior, um entendimento relativo não sobre coisas antagônicas, porque diferente do número 2, que é um número mais antagônico, quer dizer, os dois primeiros conceitos, quando você forma uma opinião e já tem uma opinião conhecida, fica aquela dualidade, mas sim é uma síntese, um aperfeiçoamento, o controle de forças antagônicas, o número 11. Também não é um centralizador como vemos em alguns números anteriores, de forças antagônicas, forças de um lado e do outro, e cria-se apenas uma síntese,
mas sim um passo a mais. Seria mais ou menos um domínio do entendimento e exaltação do ser. É um símbolo que, por esse número, quer dizer que venceu suas paixões, seus vícios, teve um maior conhecimento da ciência e da natureza, conheceu as realidades materiais e as realidades do lado metafísico. É um mestre que sabe agir com o seu sentimento puro, vindo da moral, do amor ao próximo, aquele afeto vindo diretamente do calor, do coração, mas ordenado pela inteligência e a razão que direciona todo esse sentimento. Então é um domínio, uma exaltação sobre as forças desconhecidas e antagônicas. 2018, então, é um ano que devemos focar no mundo em nossa volta e saber utilizar todo o nosso conhecimento para um bem maior, para o nosso bem, para o bem do próximo, saber o nosso objetivo por aqui, saber sobre o que a gente ainda não conhece, procurar nos aperfeiçoar e, com isso, fazer a melhoria em um todo. Mas essa utopia, né? Esse mundo ideal que a gente sabe que significa utopia não um lugar, é um mundo que não existe, mas sempre devemos correr atrás desse mundo como uma visão para o bem e para um bem maior, para o bem de todos, como diria Rousseau. Mas com isso a gente deve avaliar muitas questões, pois a gente não está sendo renovado e partindo do zero cada dia, cada minuto, cada mês, cada ano que passa. Sempre temos uma história, um coletivo que trazemos de tudo que se passou. Então não devemos ignorar tudo que aconteceu até agora e só olhar daqui para frente. Como diria até aquele conceito antigo dos estoicos, o eterno retorno, que foi aperfeiçoado por Nietzsche, foi reformulado, conceito modernizado por Nietzsche, que é um conceito que propõe a repetição de um mundo através de sua extinção e criação através da conflagração, ou seja, onde tudo ardia em fogo. Uma vez queimado, ele se reconstruía para que os mesmos atos ocorressem novamente. Ou seja, ele acabaria, viria de uma centralização, ocorreria toda aquela vida e iria para o mesmo lugar. E isso tudo com um princípio de fogo, um princípio de queima. Seria mais ou menos o arquê dos antigos, que é aquele princípio de onde saem todas as coisas, aquele princípio criador, um molde, a matéria-prima de todo o ser. E o arquê dos antigos seria mais ou menos a forma primária, né, da onde saiu o todo. Seria essa volta da onde iríamos. A gente sai de um núcleo que cada pensador antigo tinha a sua teoria. Uns falavam que era sobre a água, sobre o fogo, sobre átomos. Isso há décadas, centenas de anos antes da era cristã e milhares de anos antes da era moderna. Já se falava em átomo, já se falava de apeiron, de muitos princípios, que era a matéria-prima da onde sairia tudo que existe e para onde iria tudo novamente. A gente tem uma passagem no livro da lei, na Bíblia cristã, que algumas, né, mas uma bem específica de um livro que particularmente eu acho um dos mais sábios escritos e um dos mais importantes e profundos em termos de reflexão da compilação do Antigo Testamento, que é o livro de Eclesiastes, onde fala muito sobre as coisas mundanas, sobre as vaidades, sobre as coisas supérfluas que a gente faz e se tudo isso valeu a pena mesmo, olhando para um sentido mais longe da onde a gente vive, um sentido mais etéreo, no qual tem aquela passagem que se diz muito sobre vaidades. Desde o começo do livro até o final se fala sobre vaidades, onde tudo é vaidade. E no capítulo 12, né, versículo 7,
tem uma relação com esse arquê dos filósofos gregos antigos, que, claro, os escritos foram feitos por muitos estudiosos ou muitas pessoas que tinham uma variedade de cultura e compilaram para formar aquela cultura de escrita onde temos todos aqueles ensinamentos da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo também. E Eclesiastes 12, 7 está escrito: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nada mais é do que o princípio criador em relação a arquê, aos pó de estrelas, ao Big Bang, ou então as religiões, o mundo espiritual, a alma que encarna e depois desencarna e volta para Deus. Sem dúvidas, tanto psicologicamente quanto espiritualmente, essa frase nos diz muito sobre esse eterno retorno, sobre o núcleo, sobre de onde viemos e para onde vamos. Claro, no conceito não científico, mas com um viés de estudo que é uma forma de entendimento também muito importante, de reflexão principalmente. Então, esse livro de Eclesiastes, que eu acho muito profundo, e mesmo para quem crê ou não crê diretamente em algo divino ou algo mais para o lado metafísico, como forma de reflexão, seria um livro que eu aconselharia a ler, tanto com viés filosófico quanto o viés pessoal e de entendimento para as nossas ações mundanas. Mas voltando com foco no eterno retorno, que também tem toda essa passagem, a gente vem de um núcleo, faz a nossa história aqui, volta para um núcleo, vemos que há uma repetição sobre as coisas da vida, que é mais ou menos como Nietzsche explicou a questão do eterno retorno. Por exemplo, doenças, decadências, guerras, sentimentos, vitórias, perdas, etc. Isso tudo a gente sabe que vai se repetir. Claro que com 100% de certeza a gente pode ter somente a morte, desencarnar, mas sabemos que todas essas coisas que aconteceram no passado vão acontecer no futuro. Isso seria uma parte da explicação do eterno retorno. E o que Nietzsche propõe com isso seria o quê? Aquela teoria sobre o amor que ele diria ser o principal e o mais importante, que é o amor fati. Amor fati, para Nietzsche, diferente de todos os amores idealistas, seria amar as coisas como elas são. Não seria idealizar como o amor platônico, que seria aquele amor perfeito, daqueles moldes, o amor do mundo das ideias, que lá estão as formas perfeitas. Não, seria amar as coisas como elas são e não querer que as coisas sejam como você gostaria que fosse, para assim amá-las. Então, como propor amar as coisas como elas são, seria como a gente aceitar todas essas experiências que nós passamos e que vamos passar por ter um viés de aprendizado. Repetir as ações que passaram conosco esse ano, seria importante isso? Deveríamos viver isso de novo nessa lei do eterno retorno? Seria bom ou seria ruim? Como imaginaríamos isso? Algumas coisas deveriam ser aperfeiçoadas, claro, partindo desse ponto. Mas algumas coisas a gente gostaria que fosse igual mesmo. Eu acho que isso seria como cair em um tédio, numa forma mais Schopenhauer de se falar. Porque a gente tem aquele objetivo a ser alcançado. Quando a gente chega lá, a gente acaba caindo na mesmice e até enjoarmos dela. Então a gente nunca seria feliz com isso. Será que repetir as mesmas coisas seria importante? Pois se tudo está em completo movimento, a gente não pode ficar parado no tempo para repetir só, ou então para ocasionar as coisas que a gente já sabe como é. Não teria nenhuma certa emoção e acabaríamos vivendo uma neutralidade horrível.
Além disso, também, um outro filósofo que foi iniciado no fim de sua vida, um dos mais importantes do iluminismo, Voltaire, foi maçom, foi consagrado maçom na França, escreveu um livro chamado Tratado sobre a Tolerância, que tanto se fala em lojas maçônicas, tanto falo aqui também, que eu gosto muito de enaltecer esse tema, em muitas outras ordens, religiões, sociedades, governos. E nesse livro ele trata de uma questão onde um pai, chamado Jean Calas, é condenado e assassinado por pena de ser acusado de ter matado seu filho, Marc Antoine, só por ter uma religião diferente. E é muito claro e muito provado que o filho se matou. E com isso, em uma época do iluminismo, da modernidade, onde a razão se sobrepõe às coisas, Voltaire começa a questionar como a razão, com toda essa evolução, permitiu as pessoas de ainda cometerem crimes e barbaridades em nome da religião, em nome de dogmas, em nome de leis que já estavam decaídas e não precisavam ser o ponto final de todas as coisas. A era da razão não poderia ainda deixar as coisas cegas e selvagens, a ponto de continuar colocando a religião e seus dogmas como desculpa para qualquer ato intolerante. E uma parte do livro ele questiona sobre os direitos das pessoas, né? Sobre agirem. O direito humano não poderia ser fundado em nenhum caso, senão sobre o direito natural, o direito da natureza. O grande princípio universal é: não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizessem a ti. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizessem a ti. Isso, um escrito do século XVIII, não é nada retrógrado, é uma coisa bem atual, que ainda está em falta em nossos entendimentos, em nossa cognição hoje em dia. Pois as pessoas que agem no direito somente da intolerância é uma coisa bárbara e absurda. Ele considera até pior que um direito de um animal selvagem, porque os animais eles agem com instinto para caçar, para se defender, e não por um ódio sem motivo. A gente, como Voltaire diria, a gente ataca as pessoas simplesmente por seus escritos. Nós nos exterminamos por conta de parágrafos, ainda mais nessa era de inclusão digital, onde a gente propaga mais ódio escrevendo e digitando por meios de comunicação, até mais do que pessoalmente. Às vezes é um viés ideológico que nós mesmos vamos nos alimentando para nos adoecer sem motivo nenhum. Então, o que a gente iria propor para esse próximo ano? Olhar para trás não com viés de repetir as coisas, mas de aperfeiçoar, aprender, saber o que deve ser mudado para melhor, o que deve ser corrigido, sem medo de errar. Por quê? Nós somos humanos e o mundo está em completa mudança constante. E não tem nenhum problema a gente cometer erros e mudar, porque só nós somos os detentores dos nossos destinos. E quando zerar o calendário, o horário, tudo o que vai acontecer logo daqui a alguns dias, vamos pensar nisso e pensar em enaltecer a nós mesmos para um bem maior e com um aperfeiçoamento e um enaltecer da virtude para todos e para os nossos pensamentos, para que o próximo ano seja cada vez melhor. Queria aqui agradecer mais uma vez à rádio, mandar um abraço fraternal a todos da meditação, da Associação Maçônica, todos os orientes espalhados pelo Brasil e no mundo, desejar uma ótima passagem de ano, com muitas certezas, muitas virtudes, um excelente final de semana e uma ótima sexta-feira. Muito obrigado!